gente fala no ser, você precisa saber que como é que a banca vai trabalhar com o ser, né? Ou ela vai trabalhar quando ele for uma conjunção, ou vai trabalhar quando esse ser for um pronome. Então, de cara, você já tem que prestar atenção nisso. Se for conjunção, basicamente o valor vai ser o valor da condição, é o ser condicional. Quando esse ser for pronome, como é que essa banca vai fazer, né? Ou ele vai perguntar se é um pronome apassivador, se é um pronome indeterminador, se é um pronome reflexivo, ou se esse ser é parte integrante do verbo, ok? E aí eu vou chamar de PA, de PIS, pronome determinador do sujeito, PR, pronome reflexivo, e parte integrante é PIV. Isso é basicamente uma sigla comum, todo mundo trabalha assim. De cara eu vou te falar o seguinte, essa banca trabalha com esses dois aqui, ó. A Fundação Getúlio Vargas gosta mais de trabalhar com eles dois. E aí de cara eu vou te dizer, quando é que o meu pronome ser vai ser um pronome apassivador? Se eu tiver verbo transitivo direto, ou se eu tiver verbo transitivo direto e indireto, eu vou trabalhar com PA, tá? Se eu tiver verbo intransitivo, verbo transitivo indireto e verbo de ligação, eu vou trabalhar com PIS. O PA, ele faz aquilo que a gente chama de voz passiva pronominal ou voz pronominal, beleza? Tá. Lília, por que você está colocando isso aqui? Porque é um revisaço, é um curso objetivo. Então a gente parte do princípio de que você já é detentor desse conhecimento aqui. Então a gente está organizando como você vai fazer para encontrar a informação na questão. É o que a gente vai fazer. Então presta atenção aqui comigo. Se eu observo que a questão envolve ser e ele não está trabalhando, o examinador não está trabalhando com uma questão de conjunção, ele vai trabalhar com esses pronomes aqui. Então, se eu tenho verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto com PA, eu tenho voz passiva pronominal. Se eu tenho os outros verbos, eu tenho PIS, eu tenho um pronome determinador do sujeito. Aqui, ó, a gente tem a voz ativa, beleza? Tá, então vamos para a questão, para isso ficar mais claro. Olha o que a banca faz. Isso aqui é uma prova, ó, foi de auditor técnico. Tem um texto gigante, tá vendo? Aí o que eu faço sempre? Eu vou direto para o comando. No primeiro parágrafo do texto 5, venho eu para o primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo do texto 5 está na voz passiva com auxiliar. O que é voz passiva com auxiliar? É isso aqui, ó. Sujeito, paciente, mais a locução verbal. O que eu tenho na locução verbal? Verbo ser ou verbo estar, mais particípio. Mais o agente da passiva, que é introduzido pela preposição por. Então, olha só, isso aqui é a voz passiva com auxiliar. O que é o auxiliar aqui no caso? É o verbo auxiliar e a locução verbal. No Nordeste, a história do Bumba Meu Boi foi inspirada, olha aqui, ó, o verbo auxiliar, verbo ser, mais o verbo principal que está no particípio. Particípio, tá bom? Então, isso aqui é a voz passiva
analítica, que é a mesma coisa que voz passiva com auxiliar. Beleza. Então, ele já me deu a informação, ele retirou a frase e falou, ó, tá vendo isso aí? Isso aí é uma voz passiva analítica, presta atenção. Aí ele diz, dizem alguns estudiosos, isso aqui é verdade, porém, que em se tratando de sujeito representado por nome de coisa, no caso é a história do boi, né? A forma mais adequada seria a passiva pronominal. O que é a passiva pronominal? É o se. É quando a gente usa o se, ou seja, é quando a gente usa o pronome apassivador. A gente não vai usar aqui a voz passiva analítica, a gente vai usar o pronome apassivador. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar agora o que ele quer de fato na questão. Nesse caso, a nova forma adequada seria, então ele quer a forma correta da passiva pronominal. Então, o que é a passiva pronominal, Lília? É a passiva que tem o pronome apassivador. O que o pronome apassivador faz? O pronome apassivador transforma o objeto direto em sujeito, né? Então, aqui eu tenho, ó, VTD mais C, e aqui eu tenho o objeto direto. O que vai acontecer com esse C aqui? Esse C vai dar de cara com o objeto direto e vai transformar o objeto direto em sujeito paciente. Isso é a passiva pronominal. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que procurar uma opção em que tenha a passiva pronominal. Vamos lá. No Nordeste, inspiraram a história do Bumba Meu Boi na lenda da mãe Catirina e do Francisco. Ó, inspiraram, tem o C, não tenho, então não é passiva pronominal. B, no Nordeste, a história do Bumba Meu Boi teve sua inspiração. Também não tem C nenhum. Inspiraram-se no Nordeste a história do Bumba Meu Boi na lenda da mãe Catirina. Aí você segura, olha só. Tem um Czinho aqui. Só que inspiraram-se está no plural. Verbo transitivo direto. Cadê o objeto direto aqui? Esconde o C, ó. Apaguei o Czinho. Vou apagar ele aqui. Quem é o sujeito? A história do Bumba Meu Boi inspirou, certo? Então, pode ficar no plural? Não pode ficar no plural. Por quê? O que acontece aqui, ó? Quando esse C aparece, vou botar até uma coisinha diferente. O C dá de cara com esse objeto direto e transforma esse objeto direto em sujeito paciente. Então, o verbo obrigatoriamente precisa ficar no singular. Então, não pode ser a letra C. Letra D. No Nordeste, a história do Bumba Meu Boi inspirou-se, aqui ó, foi inspirada. Ou seja, a concordância tá certinha. Letra E. No Nordeste, a história do Bumba Meu Boi é de inspiração. Ó, não tem nada a ver, não tem C. Ah, Lília, então peraí. Eu poderia de cara ter cortado a letra A, a letra B e a letra E. Poderia. Você não precisava nem ler, nem fazer o que eu fiz. Eu fiz para poder explicar, né? A gente está num curso de poder explicar. Agora, você não precisava ter feito isso. Você olhava as opções e procuraria o C. Você ia ficar com duas opções no C, com C, que seria a letra C e a letra D. E aí, qual é o conhecimento? O conhecimento aqui não foi só da passiva pronominal, mas a questão de concordância. Inspiraram-se está no plural, quando a forma correta seria inspirou-se, porque a história é o núcleo e está no singular. Gabarito, então, aqui, ó, letra D de dado. Beleza? Entendeu? Lília, você acha que deveria, então, aprofundar mais a parte teórica, o conteúdo nesse tipo de curso? Não, porque esse tipo de curso ele tem um objetivo voltado para a estratégia de como você vai, além de recuperar a informação e o conhecimento teórico que você já tem, como você vai fazer para resolver a questão. Como é que eu faço para resolver esse tipo de assunto? Como é que a banca vai trabalhar com a questão da voz passiva, por exemplo? Nessa questão eu posso dizer para você, olha aqui, ó, que é uma questão, eu botei vocábulo C, tá vendo? Mas por quê?
Porque envolve concordância, envolve voz passiva. E mais do que isso, envolve você saber identificar que tipo de classe, que tipo de função tem esse ser na questão em que ele está inserido. É o famoso gramática aplicada ao texto aqui, tá?